Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma, diz nosso Senhor. E eu lembrei de uma historinha que eu queria contar para vocês, que não é uma historinha, é uma história mesmo, mas no contexto pode parecer apenas uma historinha, vocês vão ficar um pouco assustados, tá? Talvez vão ficar até muito assustados, mas eu vou contar. São Luís IX, rei da França. São Luís foi talvez o melhor rei que já passou pela história do cristianismo. O grande modelo de monarca cristão foi São Luís IX. Pois bem, certa vez São Luís foi participar dos sagrados ofícios da Santa Missa solene e ele fez questão de ir com a sua corte e de ir a pé, o rei a pé. E fez mais questão de ir descalço. Tão piedoso era São Luís. Tendo o reino diante de si, podendo usar qualquer carruagem que ele quisesse, ele foi a pé, de maneira penitencial, durante um bom espaço de tempo, caminhando para chegar à Santa Missa. No caminho, encontrou um homem que estava trabalhando no domingo. E naquele então, os cristãos, especialmente num reino profundamente cristão, como eram os tempos de São Luís, não se podia trabalhar de jeito nenhum no domingo. Observação rigorosa do descanso dominical. São Luís viu aquele homem trabalhando e imediatamente o seu zelo católico inflamou-se e ele falou: chame aquele homem. O homem compareceu diante de São Luís e ele falou: meu filho, por que você está trabalhando no domingo? Você não sabe que é dia de dar glória a Deus? E então o súdito, reverentemente, disse ao seu rei: meu rei, compreendo o que o senhor acaba de dizer e não vou mais trabalhar, desculpe. O rei disse: muito bem, meu filho, peça perdão a Deus e continue a sua vida. E o rei foi para a Santa Missa, domingo, missa cantada, solene ofício na igreja. O rei voltou pelo mesmo caminho e aquele homem estava trabalhando no domingo. Só foi uma palavrinha hipócrita, Jesus fala hoje, né? Fujam da hipocrisia, só para o rei não ficar com raiva. E aí quando o rei viu ele trabalhando de novo, falou assim: enforquem aquele homem. E enforcaram o homem. E quem deu essa ordem foi São Luís IX, rei da França. Ele disse: prefiro um reino no qual se enforca uma pessoa por descumprir a lei de Deus, do que eu, soberano desse país, ver que se ofende a Deus no meu país e eu não fazer nada contra isso. A nossa mentalidade de hoje não entende isso aí, né? Difícil entender que um rei católico e santo mandasse enforcar um homem, e realmente ele foi enforcado, simplesmente, hoje a gente diria assim, né? Simplesmente porque estava trabalhando no domingo. Ele avisou a primeira vez, né? E naquele tempo o pessoal mandava mesmo, como se acaba de perceber. Bom, eu conto essa história e repito, talvez não entendam muito bem, porque a mentalidade medieval era outra, bem diferente da nossa. São Luís é um grande santo, como eu disse, o maior monarca católico que já passou por esse mundo ocidental, e no entanto são histórias assim que às vezes a gente fica quase que de arrepiar, mas que São Luís levava muito a sério essa questão. Não tenham medo de alguém que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada contra a alma. Tenham medo mais do pecado do que da morte do corpo. É isso que esse santo acabou de fazer. Eu não vou entrar no mérito de julgar São Luís no momento, apesar da história ser muito forte, mas que a gente entenda uma coisinha, né? Que o que nosso Senhor fala hoje no Evangelho, em Lucas capítulo 12, muitos santos levaram muito a sério. Tem mais temor daquilo que mata a alma do que aquilo que mata o corpo. É uma coisa impressionante isso aqui. Por quê?
porque a vida da alma vale mais do que a vida do corpo. Ainda que o nosso corpo também há de ressuscitar quando da ressurreição dos mortos. Que a gente aprenda um pouquinho mais de zelo, que a gente tenha um pouquinho mais de zelo por essa coisa preciosa que se chama alma espiritual, que tem que arrastar o corpo e que um dia essa alma espiritual vai transmitir ao corpo a alegria de estar eternamente com Deus, porque inclusive a alegria da visão beatífica virá ao nosso corpo através da nossa alma, mostrando em todos os momentos que é a alma espiritual que deve dominar o corpo material. Se a gente aprendesse um pouquinho mais disso, tivesse um pouquinho mais de consciência, não a tal ponto de enforcar nada nem ninguém, livre-nos Deus disso, né? Mas se a gente aprendesse um pouquinho mais o valor das coisas divinas e no nosso caso, essa coisa quase que divina, que é a nossa alma espiritual, que maravilha seria. Que Deus nos conceda essa consciência para que nós possamos realmente valorizar muito, muito, muito a vida da graça e que a gente possa seguir nos caminhos do Senhor sem titubear, que Ele nos dê essa graça, porque vale muito a pena viver neste mundo na presença de Deus.